Piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Bom dia, graça e paz. Estamos dando início mais um IPCcast, nosso programinha semanal da Igreja Presbiteriana de Cambé, dando início aí com esse tema importante que nós vamos aí tentar compartilhar daqui a pouco. Um tema que é muito importante para a nossa fé, que é da certeza da graça e da salvação. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouco. Queria também saudar a todos que nos acompanham. Hoje estou aqui, somente eu, o João começou um trabalho, aí está ficando um pouco difícil dele estar aqui com a gente. João, fica aí o nosso abraço, né, o nosso desejo de que o Senhor abençoe a sua vida, essa nova oportunidade e que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, meu irmão. E vamos tocando por aqui, né? Estive um período aí de férias, podendo viajar um pouco, descansar um pouquinho, e hoje estamos aqui de volta. Mal chego das férias, já pego um resfriado, né? Então, a coisa já vem com tudo, né? Esse tempo nosso aí tem judiado bastante aí do nosso organismo, né? Mas estamos aqui, com a graça de Deus, alegres, né? Porque Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós, e com a graça de Deus a gente vai aí trazer um tema extremamente importante para a nossa fé, extremamente relevante para as nossas vidas, né? Então, a gente agradece a todos aí. Irmã Neuza também, aqui já dando bom dia, né? Graça e paz aí, querida irmã, todos que nos acompanham, né? Que o Senhor muito os abençoe. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum questionamento a fazer, é só colocar aí nos comentários, que em seguida a gente já pega por aqui, a gente já compartilha, já verifica e a gente já traz
aqui também para a rede, para podermos juntos aí ter esse esclarecimento aí bem certinho, tá bom? Também reforçando aí as programações lá da Igreja Presbiteriana de Cambé, nós estamos aí no momento de planejamento, né, do segundo semestre. Então, por enquanto, a gente está ainda para essa semana para a definição de alguns momentos importantes da nossa igreja. Então, fique atento aí ao nosso site, às redes sociais da nossa comunidade. Logo em breve nós vamos divulgar as demais programações que estão sendo preparadas, né? A gente já está organizando um jantar com os pais, promovido pelo Ministério Infantil, no dia 9 de agosto, vai ser um sábado à noite. Então, já fique aí preparado, você papai, né, para junto estar com seu filho, com a sua filha, podendo participar desse momento tão importante, tão interessante. Também estamos organizando aí uma palestra para os casais, para as famílias, no final do mês. Esse também será um mês de conferência missionária. Estamos definindo os detalhes finais aí para podermos já divulgar e contar com a ajuda e com a participação de todos na nossa igreja. E os demais irmãos que nos acompanham, caso tenham esse desejo no coração, possam de repente participar com a gente. O Lipe já colocou aí o site da nossa igreja nos comentários, então você pode ali olhar, acompanhar pelo nosso site. As informações estarão sempre ali disponíveis para você ficar por dentro da nossa comunidade, por dentro de como tem sido a nossa vida, as nossas programações e todo o andamento da nossa igreja, tá bom? Grande abraço a todos aí. Meus irmãos, nós vamos então dar início aqui a esse tema. É um tema realmente bastante relevante, né? Muitas pessoas, e a gente às vezes pergunta para alguns aí, fala, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? É uma pergunta que às vezes permeia as nossas mentes. Em algum momento da nossa história, às vezes a gente vem com esse questionamento. Será que realmente, eu estou salvo? Será que realmente estarei desfrutando da presença do Senhor pela eternidade? Então essa pergunta sempre, às vezes aí martela as nossas mentes, sempre traz de repente alguma dúvida, alguma incerteza. E a gente quer nesta manhã exatamente trazer certeza aos corações, trazer convicção às nossas vidas por conta desse tema, né? E a gente vai pedir auxílio aí, claro, com a palavra de Deus, mas também ao nosso documento aí da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre esse assunto, que fala sobre esse assunto de forma bem clara, bem direta. Então a gente vai seguir esse tema de uma forma ali, de acordo com o que consta na nossa confissão de fé, tá? Então a gente vai trazer ali essas informações, o que a confissão de fé fala, e a gente vai complementar com algumas informações. E esperamos que ao final desse encontro, ao final desse bate-papo aqui, né, comigo, contigo aí que nos acompanha, você possa sair com mais certeza, com mais convicções sobre a sua salvação em Cristo Jesus, tá bom? Bom, vamos lá. Essa pergunta, além dessa pergunta de como posso ter certeza da salvação, de repente tem outra pergunta que às vezes permeia a mente das pessoas. Se eu morrer, para onde eu vou? Então, a gente precisa realmente trazer uma resposta clara, com base na palavra de Deus, sobre essa situação. O primeiro parágrafo, esse tema na Confissão de Fé de Westminster, ele está no capítulo 18 da Confissão de Fé, quando ele trata da certeza da graça e da salvação. E o primeiro inciso dentro da Confissão de Fé, falando sobre esse tema, ele fala o seguinte, ele fala assim, preste bastante atenção. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que perecerá,
Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele com toda a boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então, o que a gente verifica nessa primeira afirmação? Fala aqui sobre os hipócritas, sobre aqueles que não são regenerados. Hipócrita é todo aquele que coloca uma máscara, só que na realidade ele vive uma outra coisa daquilo que ele fala, né? É uma pessoa que não vive o que fala, é um hipócrita. E o não regenerado, ele coloca aqui que essas pessoas às vezes elas podem se iludir de maneira vã, com falsas esperanças sobre se acharem no favor de Deus. E hoje em dia parece que é moda, né? Ah, eu pertenço a Jesus, eu coloco uma faixa na cabeça, boto uma camiseta, uso uma marca, ouço uma música gospel, e ali a pessoa já parece estar, né, vivendo uma vida no Evangelho do Senhor Jesus, e a vida no Evangelho é um pouco diferente. Então nós temos algumas certezas que são falsas sobre a salvação. A primeira dessas certezas é aqui a ideia do purgatório, né? Essa ideia, essa tese, ela é defendida pela Igreja Católica Romana. Aqui nós tivemos um encontro semanas atrás aí, o João com a gente conversou bastante ali naquele trecho do Rico e Lázaro, né? E nesse trecho a gente fala um pouquinho sobre esse tema. Não há fundamento bíblico que sustente a ideia do purgatório, de que onde haja um lugar onde as pessoas ficam num estado de espera, né? E contando com a intercessão da igreja, com a intercessão dos santos, com o trabalho dos mistérios eucarísticos, falando para que essas pessoas encontrem de alguma forma justificação, né? Não há uma ideia bíblica que sustente isso. Quando nós morremos, o nosso corpo ele se decompõe, né? Ele fica aqui na terra. E o nosso espírito, a nossa alma, se nós morremos em Cristo, nós já vamos desfrutar do céu. Se nós não morremos em Cristo, nós já desfrutamos de uma aflição. Desfrutamos não, né? Nós já experimentamos uma aflição, né? Que é viver no inferno. É um ou outro. Não há nenhuma outra, não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro lugar, né? Biblicamente falando, que aponte a destinação da alma e do corpo. Quando Jesus voltar, os nossos corpos ressuscitarão e nós nos uniremos novamente com o Senhor, tá? Então, biblicamente falando, existe isso. O que há divergências aí teológicas é sobre esse momento que Jesus volta, o momento que ressuscita o corpo. Aí existem discussões, mas que são discussões secundárias, né? Mas o mais importante é a esperança de que Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. Uma outra teoria também bastante abordada aí é a questão do sono da alma. O sono da alma é muito defendido principalmente pelos adventistas. Quando você morre, você dorme, você fica inconsciente, né? Um movimento chamado psicopaniano. Então, você só vai acordar quando Jesus voltar, né? Parece, num primeiro momento, fazer sentido quando você ouve esse tipo de situação. Alguns trechos bíblicos falam para aqueles que dormem, né? Mas a gente logo já percebe nos trechos bíblicos que esse dormir, né, ele vem muito mais no sentido simbólico, trazendo a ideia de que a pessoa está morta, de que ela agora está descansando, né, no Senhor. A gente vê também a ideia dessa situação, biblicamente falando, não se sustenta também. Porque a gente vê na própria história do Rico e Lázaro, a gente vê ali, tanto o rico como o Lázaro estavam conscientes depois da morte. E o João aqui, quando a gente conversou, ele trouxe muito bem isso. Não se trata de uma parábola. Geralmente as parábolas, as pessoas não têm nomes, né, nas parábolas de Jesus.
E na história de Rico e Lázaro, Lázaro é nominado. Então já traz uma ideia de que realmente esse fato aconteceu. Então a gente vê exatamente essa realidade acontecendo, onde tanto o rico como Lázaro estavam conscientes depois da morte. E no próprio retrato do céu, no Apocalipse, existem vários momentos no céu. No momento em que Jesus chega, ele é recebido, ele é dignificado, ele é adorado, né, no céu. Esse é um momento que já aconteceu e as pessoas estão ali plenamente conscientes, né, as pessoas estão ali percebendo já, desfrutando de ampla consciência, né, não estão dormindo, né, então realmente é algo muito claro para todos nós. E a visão que nós mais encontramos sentido é a visão calvinista, né? A gente não tem certeza da salvação por confiar na gente. Nós temos a certeza porque confiamos no Deus que nos salvou, que é infalível, por seus atos que são imutáveis, que são irrevogáveis. Tudo que o Pai me dá, esse virá até mim, que Jesus fala, né? O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, né? João capítulo 6, verso 37. Então a fé, a certeza e a esperança são dádivas da graça divina aos escolhidos. Então às vezes a gente se confunde muito, né? Eu sou muito bonzinho, a pessoa morreu, ela era muito boa, ela não fumava, ela não bebia, ela não roubava, com certeza está salva. Não é isso que leva à salvação. A salvação é a certeza a partir da obra de Cristo Jesus. Jesus nos salvou, Jesus operou em nós. E ele, a partir da compreensão dessa obra de Cristo, nós vamos ter a ideia da certeza da salvação. Então, olhando aqui o primeiro inciso, né, fazendo menção a essas falsas certezas da salvação, a gente vai ter também as verdadeiras provas da certeza da salvação. Né, tem um autor chamado Rod, ele comenta, né, ele faz ali um comentário da confissão de fé, e ele traz exatamente algumas ideias que demonstram, né, como verdadeiras provas da certeza da salvação. A primeira dessas provas é uma humildade sem fingimento. Sabe aquela falsa modéstia, né? Não, porque não é isso. Mas uma humildade sem fingimento. A pessoa ela tem uma demonstração de humildade, ela vive uma vida mais humilde, né, diferentemente de um orgulho espiritual. Né, a gente pode ver o exemplo ali naquela parábola onde o fariseu e o publicano estão diante do templo, estão orando, né, e o fariseu ele ora, ele faz uma oração a Deus e fala: Senhor, eu não quero ser como este publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Esse é um orgulho espiritual. Esse tipo de oração, Deus não ouviu essa oração. E o publicano ali do lado, ele não erguia o seu rosto aos céus, por não se achar digno. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta qual dos dois saiu justificado desse encontro, dessa oração. E acertou quem disse que foi o publicano. A oração do fariseu não foi sequer ouvida por Deus. Porque a salvação ela não promove esse orgulho espiritual. Esse orgulho no sentido de olhar para o outro e falar assim: eu sou melhor que você. Mas ela nos promove uma ideia: Senhor, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. A partir do dia em que eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que mais glorifica o teu nome. Então é nesse sentido que nós vamos sendo trabalhados dia após dia na nossa vida. Uma outra prova da salvação é a diligência na prática da santidade. O que seria isso? Você, uma vez salvo, às vezes nós temos essa confusão, né? Que às vezes confundem. O presbiteriano acha que uma vez salvo é salvo para sempre, aí não preciso fazer mais nada para ser salvo. Não, não é isso. O que nós entendemos e compreendemos na Bíblia é que a santidade é uma obra do Espírito Santo em nós e ela é feita em resposta à ação de Cristo em nós. Nós vamos nos tornando santos na medida de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos sendo mais diligentes, nós vamos sendo mais vigilantes
né? Nós vamos nos tornando cada vez mais vigilantes na prática da santidade. Nós vamos cada vez mais não nos conformando com esse mundo, cada vez mais sendo transformados pelo poder do Senhor através de nós. Então é diferente de repente, ao longo dos anos, nós sermos mais permissivos, nós sermos mais indolentes, sermos, de repente, mais conformados, né? A vida com Jesus nos leva a cada vez mais estarmos nos aprofundando no nosso relacionamento com o Senhor. Uma outra prova é um sincero autoexame, né? Um desejo de ser sondado e de ser corrigido por Deus. De ser cada vez mais, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a minha vida pertence ao Senhor. E nesse contexto eu vou sendo trabalhado por Deus, eu vou sendo ali moldado pelo Senhor, né? Como naquele trecho do vaso nas mãos do oleiro, né? Tem até uma música que canta, né? Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, né? Então é aquele de sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus para uma forma que cada vez mais aponte para a glória do Senhor, né? Então eu preciso estar cada vez mais com esse desejo de ser corrigido por Deus, de ser trabalhado por Deus. E às vezes tem algumas pessoas que não, você fala alguma coisa para ela, não, porque não é assim, eu sou desse jeito, a minha personalidade é assim. A salvação, ela opera em nós um desejo de mudança. E também a última prova aqui conduz a aspirações perenes, né? Aspirações que são constantes por mais íntima comunhão com Deus. Então, uma pessoa que é salva, ela deseja estar cada vez mais na presença do Senhor, né? A salvação não é apenas o que Jesus fez por nós, de nos dar o céu de presente. A salvação é a possibilidade de desfrutarmos da comunhão com Deus aqui e agora. Nós já desfrutamos dessa comunhão, nós já experimentamos da comunhão com Deus, ainda que de forma parcial, ainda que de forma incompleta, ainda não de uma forma como no céu será, como na segunda vinda de Jesus. Mas nós já desfrutamos dessa comunhão, nós já falamos e Deus nos ouve. Pela obra de Cristo, nós temos um desejo cada vez maior de estar na presença do Senhor. Se a gente olha para trás, do dia que Jesus veio fazer parte das nossas vidas, de lá para cá, como nós estamos? Estamos cada vez mais próximos do Senhor ou cada vez mais distantes? Senhor, eu acho que eu estou meio distante, eu acho que eu estou meio... Então eu preciso, como Jesus fala para a igreja de Éfeso, né? Olha, você abandonou o primeiro amor, arrependa-se, volta, né? Volta para onde você caiu e comece a praticar as primeiras obras, comece a praticar aquilo que o Senhor chamou a fazer. Então é nesse sentido que eu vou cada vez mais demonstrando de que corretamente eu estou salvo em Cristo Jesus. O segundo inciso aqui dentro do capítulo 18, falando sobre a certeza da salvação, ela fala o seguinte, preste bastante atenção. Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas e no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, essa certeza da salvação não é uma conjectura, não é um pensamento positivo, não é uma falsa esperança, mas ele traz aqui algumas evidências, né? É exatamente essa segurança, é uma segurança infalível da fé, fundamentada e afirmada nas Escrituras, né? Então a gente vê aqui que essa segurança infalível da fé é um dever recomendado pelas Escrituras. Nós vemos pessoas que ao longo da história alcançaram essa segurança,
né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Timóteo, né? Completei a carreira, guardei a fé. Né? Então eu fui até o fim. Eu estive até o fim fiel ao Senhor e o Senhor cuidou de mim, vai cuidar de todos os quantos nele confiarem. Essa segurança infalível da fé, ela não é, como a gente viu aqui, uma mera persuasão, ela não é uma certeza, mas ela repousa na verdade divina das promessas da salvação. Ela repousa na evidência interna, né, que é nos traços de caráter, no nosso caráter que vai mudando à medida em que o Senhor Jesus vai tomando forma na nossa vida. À medida em que o Espírito Santo vai nos guiando, nós vamos cada vez mais adotando o senhorio de Cristo em nós. Então nós vamos cada vez mais demonstrando o senhorio de Cristo em nós. E o testemunho do Espírito, acho que essa palavra é uma palavra tremenda, né? Ela está lá em Romanos capítulo 8, no verso 5. Quer ver? Coloca aí no verso 16, fazendo favor. Aí, o Lipe já colocou para nós. O mesmo Espírito, esse Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos esse testemunho do Espírito Santo em nosso coração, apontando para nós de que nós somos filhos de Deus. Uma vez filhos de Deus, salvos. Uma vez filhos de Deus, fazendo parte do seu reino. Né? Então, esse penhor, essa garantia do Espírito Santo em nós também nos ajuda. Né? Então, o testemunho do Espírito Santo, que é o autor dessas promessas da Escritura, é o autor desses traços de caráter, indicando as pessoas alvo da promessa. O Espírito Santo também ilumina, né, as nossas vidas para confiarmos, ilumina as nossas vidas para com o nosso caráter, e é a garantia desses benefícios dessa nova vida em Cristo. Uma coisa é certa, meus irmãos, se nós falamos que somos salvos, nós precisamos olhar o dia em que Jesus, o dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente faz essa constatação, né? Falou, poxa, Jesus agora é meu Senhor, é meu Salvador. Beleza. Desse dia em diante, como que fica o meu relacionamento com Deus? Né? Ah, não, Jesus já fez a salvação, eu não preciso fazer nada. Nesse sentido, você está, de uma certa forma, correto, porque nós não conseguimos fazer nada para obter salvação em Cristo, porque é Jesus que faz todo o processo da salvação. Só que a salvação, ela promove em nós mudanças. Mudanças de dentro para fora. Mudanças no sentido de nos conformarmos cada vez mais à estatura, nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Então não faz sentido a gente simplesmente permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, uma vez que nós confiamos no Senhor Jesus. Nós somos levados a uma vida, a uma mudança com relação às nossas convicções, aquilo que nós temos como pensamentos mais corretos, aquilo que nós entendemos. Nós vamos nos conformando à vontade de Deus na sua palavra. Então isso é um fruto da salvação, tá? O terceiro inciso que nós encontramos aqui, ele fala assim, preste bastante atenção. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de todo o fiel fazer toda diligência para tornar certas a sua vocação e a sua eleição, a fim de que por esse modo seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. O que esse inciso está querendo dizer? Tá?
que essa segurança, essa certeza da salvação não leva o crente a uma diligência, não nos leva à negligência espiritual. A salvação, a certeza da salvação, nos leva a uma diligência espiritual, de sermos mais diligentes para com a nossa fé, de sermos cada vez mais inconformados com as circunstâncias ao nosso derredor, que de repente não se conformem com a vontade de Deus. De olharmos para as coisas ao nosso derredor, para as circunstâncias, para as situações, para a nossa vida, e de olharmos e falar, Senhor, eu quero mais, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero estar mais na tua presença, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu não quero me conformar com situações que acontecem na minha vida, eu quero viver algo novo do Senhor. Então a gente vê exatamente isso. A certeza da salvação, ela leva à diligência espiritual com os seus frutos e não à negligência. A diligência na vocação, a diligência na eleição, no sentido de paz e alegria. Nós nos tornamos pessoas mais pacíficas. Ser pacífico não é ser uma pessoa que foge dos problemas ou que não queira resolver os problemas, mas uma pessoa que chama para si, fala, não, vamos resolver, vamos lá. Uma pessoa pacífica é uma pessoa que vai resolver os problemas. Não é uma pessoa que simplesmente quer fugir dos problemas, né? Mas que vai resolver com diplomacia, com sabedoria, com graça, né? Uma outra característica da diligência é a alegria. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus que é bravo, que é chato, que é ranzinza. Gente, isso não faz parte da característica do povo de Deus. Às vezes nós temos os nossos dias de tristeza, nós temos os nossos dias de dificuldade, nós temos os nossos dias difíceis, né? Com certeza isso faz parte da nossa rotina. Mas nós temos uma alegria, né? Até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que a alegria do Senhor, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não depende de nenhuma circunstância terrena, porque ela é firmada na promessa de Deus em Cristo Jesus, ou seja, é uma promessa que não falha, é uma circunstância que nunca vai decepcionar. Então essa alegria, ela é pautada nessa certeza de que agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Então essa alegria é fundamentada nisso. A alegria não é fundamentada na quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta corrente. A minha alegria não é fundamentada no tamanho da casa que eu tenho, no carro que eu possuo, dos bens que eu tenho, das coisas que me são. Não é naquilo que eu tenho, não é que o mundo pode me dar. A alegria, ela é fundamentada na salvação em Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias que eu atravesso, eu experimento da alegria do Senhor. E isso é fruto da salvação. Nós vemos também o amor, né? A gratidão a Deus. O povo de Deus é um povo grato, é um povo agradecido. A gratidão é característica do povo de Deus. E quantas vezes a gente não agradece, não é verdade? Quantas vezes a gente deixa as coisas de lado. A gente às vezes murmura, às vezes a gente fala mal, né? Tá com a comida sobre a mesa, fala, nossa, essa comida aqui de novo, né? Ou então diante de um trabalho que a gente está fazendo, fala, nossa, esse trabalho de novo. E às vezes a gente não vira a chave, falou, Senhor, obrigado por essa comida sobre a mesa. Obrigado por esse trabalho, que com esse trabalho eu tenho condição de abençoar outras pessoas, eu tenho condição de me sustentar. Obrigado, Senhor, porque então eu começar a trabalhar a minha visão com os motivos que me levam a ser grato. E aí a gente vê o principal deles, Jesus ter morrido por nós na cruz. Nós não merecíamos, mas Jesus, Ele faz isso por nós. Eu estive olhando esses dias, acho que Mateus capítulo 13, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 13, existem várias parábolas sobre a importância do reino de Deus. Jesus, ele começa com a parábola do semeador, né?
Aí depois ele segue para outras parábolas, ele explica aqui a parábola da mostarda, aí tem a parábola do fermento, e aí depois ele explica a parábola do joio, né, do trigo. E aí nós temos a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. A parábola da pérola, meus irmãos, Mateus 13, a partir do versículo 45, ele fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. É isso. Eu acho que essa gratidão, ela precisa ser cada vez mais valorizada. Senhor, eu não tinha nada e com o Senhor eu tenho tudo. É a pérola mais preciosa, é o bem mais precioso, é o tesouro mais inalcançável. Ele está diante de nós em Cristo Jesus. E às vezes a gente não dá o devido valor a esse tesouro. E isso é demonstrado, meus irmãos, né, quando a gente vê aqui no inciso 3, né, nesse deleite nas obras da obediência, né, de sermos obedientes ao Senhor. Nós vamos fazendo isso, não é com a motivação de sermos salvos. Nós vamos fazendo as boas obras, nós vamos sendo obedientes aos mandatos do Senhor em resposta a esse amor por nós. E isso muda completamente a motivação das nossas ações. A gente começa a mudar a nossa vida, porque o Senhor tem mudado a nossa história. E o quarto inciso, e o último, ele fala o seguinte, preste bastante atenção. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, o que esse inciso aqui está querendo dizer? A segurança da salvação, por isso que nós cremos nessa questão de não perder a salvação, ela nunca se perde, porque ela é garantida pelo próprio Senhor em Cristo Jesus. Mas essa certeza, ela pode sofrer abalos. Ela pode diminuir e ela pode até desaparecer por conta exatamente dessas circunstâncias, não por conta de Deus, mas por conta do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Em primeiro lugar, de repente, a negligência da sua conservação. Nós somos negligentes na nossa vida com Deus, então essa presença do Senhor, ela vai se esfriando, ela vai se afastando, ela vai perdendo o sentido. Pode ser também que aconteça um pecado, né? A gente caia num pecado que fira a nossa consciência. A gente fica com aquela consciência, com aquela sensação, né? Puxa vida, não tem mais jeito, eu não tenho mais chance, e eu fico ali, né, vivendo debaixo dessa situação. Posso de repente também ceder a fortes e repentinas tentações, permissão para caminhar nas trevas, então assim, são situações que às vezes a gente vai percebendo, bem que às vezes essas situações, essas circunstâncias podem sim fazer com que essa certeza seja um pouco abalada, mas ela nunca será inteiramente retirada do nosso coração. Nunca ficaremos inteiramente privados da semente de Deus na nossa vida de fé. Em um certo momento, nós vamos ser despertados pelo Senhor para novamente seguirmos a sua vontade. Então, por isso, se há alguém que você, da sua família, do seu círculo familiar,
da sua amizade, do seu contato, que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, ore por essa pessoa. Lance as sementes sobre a vida dessa pessoa, para que de repente o Senhor, no tempo oportuno, possa restaurar a vida dessa pessoa novamente. Possa usar a sua vida, possa usar a vida de uma outra pessoa, em alguma igreja, em algum lugar, em alguma circunstância, ouvindo um programa como esse. Caso você de repente esteja aqui também nos ouvindo, se de repente está se sentindo mais afastado, né, do que antes, hoje é a oportunidade de você retomar. Hoje é o dia de você de repente largar a mão, né, desse passado, dessas circunstâncias, e viver novamente uma vida na presença do Senhor, uma vida cada vez mais plena, uma vida cada vez mais íntegra na presença do Senhor. O Senhor está de braços abertos a nos esperar para desfrutarmos dessa vida. E aí, então, nós podemos sim experimentar desta restauração e termos também o suporte para não cair em total desespero, né, em total incerteza sobre a nossa salvação. Então fica aqui o convite, fica aqui o desejo, fica aqui esse apelo da nossa parte e da parte do Senhor, que todos os dias convida o seu povo, convida a sua igreja, convida a todos os seus que um dia ouviram a sua voz e que de repente hoje se encontram afastados, a terem novamente a certeza da salvação de forma clara no seu coração. E a partir dessa certeza são levados, todos nós somos levados a experimentarmos dessa certeza em nossa vida, numa vida de total dependência do Senhor, numa vida de total submissão à vontade do Senhor. Sermos mergulhados, né, na presença de Deus, repletos da presença do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns comentários, né? A Iracema, a irmã Iracema lá da nossa igreja, ela fala: bom dia, Deus abençoe sempre esses momentos. A irmã Débora, né, esposa do João, também falando: olha, acompanhando aqui essa meditação maravilhosa sobre a nossa eternidade ao lado do Senhor, que Deus nos capacite todos os dias, amém, que o Senhor sempre nos capacite, né? E a irmã Ivanilde também, né, a sogra do João, né, bom dia, a paz do Senhor, cheguei atrasada, mas vou rever depois, amém. Depois ela vai ver aqui os nossos cumprimentos e que o Senhor continue abençoando muito sua vida. Mas, meus irmãos, exatamente nós precisamos observar e ver exatamente isso, que a obra da salvação, ela é uma obra fundamentada na ação de Cristo e na promessa do Senhor. Então nós nos apegamos a essa promessa e vivemos essa promessa. E desfrutamos disso na nossa nova vida como fruto dessa salvação. Nós precisamos sempre avaliar como está a nossa vida, né? Então, concluindo esse tempo, esse compartilhar, a gente possa olhar para a nossa vida e fazermos uma sincera avaliação do dia em que o Senhor me alcançou, no dia em que eu comecei a vivenciar o Evangelho pela primeira vez. De lá para cá, como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha história? Como tenho vivenciado a comunhão, experimentado da comunhão com o Senhor na minha vida? Ele tem aumentado? O Senhor tem sido cada vez mais presente no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina? Ou ele tem se tornado cada vez menor, essa presença está cada vez menor, essa relevância tem diminuído ao longo dos anos, né? A gente precisa fazer essa sincera avaliação e pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, exatamente nesse sentido. Falou: Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E nesse crescimento, que o meu coração seja incendiado, seja inundado, seja repleto da presença do Senhor. E que eu possa desfrutar todos os dias e ter cada vez mais essa certeza da salvação em meu coração, fundamentada pela obra de Jesus na cruz. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está hoje à destra, né, à direita de Deus Pai, e um dia voltará
a nos buscar para juntos vivermos na sua presença por toda a eternidade. Precisamos ter essa certeza no nosso coração. Amém? Que o Senhor possa trazer essa certeza, essa convicção, essa obra, né, para que no nome de Jesus você possa ser trabalhado a cada dia e que essa certeza seja cada vez mais constante em nossos corações, que você saia desse encontro hoje com essa certeza em seu coração. Caso você tenha também alguma dúvida, né, que você possa nos questionar, que você possa nos procurar, a gente estará à disposição para poder acompanhá-lo, para poder orientá-lo no que for necessário para que você possa ter a certeza da salvação em Cristo Jesus no seu coração, tá bom? Nós vamos fazer uma oração e partir para o encerramento deste encontro. Aonde você estiver neste momento, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, que você, junto comigo, vamos aqui orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus nós hoje podemos falar e o Senhor nos ouvir. Hoje nós podemos abrir o nosso coração diante do Senhor e o Senhor ouvir atentamente a cada palavra que nós falamos. Nós fazemos isso na certeza da obra de Jesus. E queremos que esta obra do Senhor Jesus seja exatamente essa pérola preciosa, essa grande pérola, que nos leva a abrir mão de tudo que somos, de tudo que temos, e conquistar cada vez mais esse desejo da salvação em nossos corações. Queremos colocar em prática a salvação do Senhor. Queremos que através das nossas vidas, essa salvação seja exercitada em nossos corações. Capacita-nos, ó Santo Espírito de Deus, para que em nossa vida possamos refletir a luz do Senhor, ser o sal que traz sabor, sermos essa bênção na vida de outras pessoas, termos a alegria, gratidão, amor, tantas outras características que são marcantes dentro do povo de Deus. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias difíceis, nos nossos dias maus, que o Senhor faça presente e nos dê força para seguirmos com fé e com perseverança a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, e conceda a graça da Tua presença em nossos corações agora, neste dia, neste momento, por esta semana e por todo sempre. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos a sua participação aqui com a gente. A Neuza aqui, ela trouxe novamente bom dia na paz do Senhor. Bom dia, minha irmã. O pessoal da MSE Móveis aqui também participando junto com a gente. Fica aqui a nossa gratidão pela sua participação aqui com a gente. Pense nisso, reflita nisso, que a graça de Deus possa nos abençoar a cada dia, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família. Tenham todos uma ótima semana na graça do Senhor. Até mais, meus irmãos. De Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.